Amém. E todo mundo diga: eu te dou boas-vindas ao estudo bíblico esta noite. E eu oro que o Senhor vai fazer para nós o que Ele quer fazer. Assim que estudamos a palavra, crendo na palavra e tomando a palavra e propositadamente a viver pela palavra, que o Senhor nos conceda o seu próprio desejo, que a sua palavra vai produzir fruto em cada vida, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por estudo bíblico, obrigado por nos trazer junto, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é vida e o Espírito, e quando esta palavra entra para nós, vai produzir fruto do Espírito. E estamos a pedir ao Senhor esta noite que a tua palavra vai penetrar de tal maneira que os nossos corações serão levados a ter propósito, intenção e desejo de consagração. Que vivamos por esta palavra sem olhar atrás, sem se nos comprometer e sem descrença, em nome de Jesus. Ajuda o Senhor a ter a fé inabalável na palavra, o foco inabalável na palavra e também o fruto inabalável que é nascido nos nossos corações de vida, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus, oramos. E a igreja em Lagos diga, e a igreja global também diga, amém. Muito obrigado, podem me sentar. Vamos para Daniel capítulo 2. E em Daniel capítulo 2, hoje, estamos a olhar versículo 14 até versículo 30. Estamos a olhar para Daniel capítulo 2, versículo 14. Versículo 14, ele diz aí que então Daniel falou avisado prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, para exterminar a sua vida, para matar e enviar, destruir os homens sábios da Babilônia. Olha o versículo 15. O versículo 15 diz: respondeu e disse a Arioque, prefiro do rei porque se apressa tanto o mandado da parte do rei. Então Arioque explicou acaso Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Lembra que Nabucodonosor, o rei, tinha um sonho e ele esqueceu o sonho. E agora ele queria que os magísticos e astrólogos e todos esses homens sábios da Babilônia para que viesse e revelasse o sonho esquecido. Não apenas revelar o sonho esquecido, também dando a interpretação. Por quê? Porque ele estava a lutar no sonho. Embora ele tenha esquecido, mas ele ainda queria conhecer o significado daquele sonho. É por isso que todos esses mágicos e astrólogos, homens sábios e caduleus, não conseguiam interpretar, e ele decidiu, porque ele estava com medo, porque ele estava a lutar. O homem lutado é um homem furioso, ele é um homem irado, e ele disse, ok, talvez vou morrer por causa daquele sonho, a revelação, o significado daquele sonho. Talvez significa que eu vou morrer, mas antes de morrer, então vou destruir todo mundo. E ele enviou o executor para sair e matar todos os homens sábios da Babilônia. E aconteceu que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram parte do homem sábio. Eles foram treinados. Eles não sabiam tudo isto e eles podiam orar. Então, chegou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram, é tempo para você ir. Você vai morrer agora. Por quê? Porque há um decreto do rei da Babilônia que vai destruir todos. E Daniel, olha para Daniel. Daniel faz alguém medo, faz alguém lutar, fazer alguém dizer, o fim chegou e eu não estou pronto. E o decreto passou. Então, disseram, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Me leva no rei e diga ao rei, eu vou revelar o sonho. Ela
ele estava tão confiante que vai dar a interpretação do sonho. Então chegou ao rei e olha para o homem que está para morrer. Olha para o homem que ouviu o decreto da Babilônia. Ele estava com paz, estava com calma. Ele disse e veio ao rei com uma mente calma. Então, esta é a evidência do homem que era salvo. Se ele não fosse salvo, então, se ele não tivesse a certeza com a conexão que tinha com Deus, então, numa situação como esta, numa situação peculiar como esta, ele poderia pensar, o que eu vou fazer? Então, tem aquela coisa que eu não resolvi, tem aquilo que não resolvi. Essa santidade ninguém verá o Senhor. Ele conheceu isto no Novo Testamento. Então, se morrermos agora, onde eu vou gastar a eternidade? Não há perguntas como esta. Este homem tinha calma, este homem tinha paz na mente. Ele teve uma paz pessoal que ele tinha. A paz que temos quando viemos conhecer o Senhor em salvação. Não é uma paz comunal, não é uma paz da comunidade, tá vendo? É uma paz pessoal que nós temos. E Daniel demonstrou isto. Tá vendo? É uma paz passiva. Ele pode dizer, Nabucodonosor que estava sentado ali, ok, Daniel, o que vieste dizer? Eu estou muito calmo. Ele disse, me dá tempo e eu vou te mostrar ao rei a interpretação do seu sonho. Tá vendo? É uma paz passiva. As pessoas que lhe viram, disseram, esse homem é tão pacífico que esse homem tinha paz. Esse homem tinha paz que você pode ver. Um homem tinha uma paz persuasiva e penetrante que penetrou no coração do Nabucodonosor, que este homem deve ser capaz, tá vendo? Porque ele confiantemente e calmamente está me dizer que ele vai revelar o sonho. A pergunta é se nós somos realmente nascidos novos, pessoalmente. Se nós somos realmente filhos de Deus. Numa situação como esta, quando acontece, que nós não sabemos o que podemos fazer, outras pessoas não sabem o que vão fazer. Será que nós ainda temos aquela paz pessoal com o Senhor? Pensa acerca disto. Um pequeno problema e estamos a pensar agora numa coisa errada. Mas a paz que vem em salvação é pessoal. Que outras pessoas não conseguem ver, que você não está com medo, não está arrastado por ti próprio, causa por causa. As pessoas podem ver que este homem, esta mulher é realmente nascido novo. Em qualquer situação na sua vida, na vida dela, ele ou ela tem a paz. Então, é um tipo de paz penetrante e passiva. Está vendo? Quando ele está a falar, ele não está a exercitar ou a gesticular. Não, ele tem a paz de dentro. E este homem tem experiência com o Senhor. Está vendo? Isaías diz, quando você tem a vossa mente com o Senhor, então, isso é que o apóstolo também falou em Filipenses 4, que a paz de Deus vai incidir o vosso coração. Isso é que estamos a olhar hoje. E a razão por que estamos a olhar isto é que um homem como nós, um homem com a mesma paixão como nós, que ele podia ter paz naquele problema mortal, perplexo. Se Deus pode fazer para ele, ele fará também para nós, em nome de Jesus. Deixa eu falar para vocês essa noite, no ensino, Daniel inesquecível para um sonho inesquecível. Um sonho inesquecível, então veio na vida da linha para um Daniel inesquecível. Vou dividir a mensagem em 3 partes. Número 1, vamos olhar a oração excessiva para recuperar o sonho que se perdeu, a revelação que se perdeu. Mas Nabucodonosor tinha, que ele próprio não podia se lembrar. Mas agora temos pessoas crentes que oram numa oração excessiva para recuperar o sonho. Número 2, deleitar-se no louvor para a revelação divina.
Eles oraram naquela noite, não oraram por 7 dias, não oraram por 30 dias, não. Só oraram naquele mesmo momento. E segundo a promessa de Deus, assim que estavam a orar, Ele vai revelar para a si próprio Ele. Enquanto ainda oravam, Ele vai dar a resposta, vai dar a solução. Se eles podiam ter a resposta das suas orações antes de Cristo vir na cruz, antes do Calvário. Quanto mais a nós estamos do outro lado do Calvário, nesse outro lado da cruz, quando orares, Deus vai responder. Por causa de Cristo, por causa da cruz, por causa do Calvário, por causa daquilo que Ele cumpriu por nós, Ele abriu o caminho para o Pai através do véu da sua graça. E se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego podiam tiveram a resposta imediata daquilo que eles procuravam, olha, entenda, tenha confiança no Senhor, que assim que orares esta noite, eu disse assim que orares esta noite, e assim que orares para o resto da tua vida, o Senhor responderá em nome de Jesus. A oração, louvor deleitado diante da revelação divina. Número 3, dinâmica, apresentação dinâmica, sem dúvida. Eles vieram e viu assim que eles vieram. Assim que eles vieram dinâmico, assim que eles vieram, eles vão apresentar o sonho inesquecível. Então, assim que apresentaram, isso vamos estudar depois em detalhes, que Nabucodonosor foi convencido, que ele lembrou, que quando Daniel falou para ele, antes daquele sonho, que este é o sonho, e eu vou te dar a interpretação. Então, e eles vieram de uma forma dinâmica para apresentar aquele sonho sem nenhuma dúvida de preservação. Daniel não disse, será que eu estou certo? Eu sabia que estava certo. Daniel não disse, será que é assim? Não, isso significa que não estava certo, mas quando nós temos a certo, e eu oro com a nossa vida, da forma que o Senhor lidar conosco, aquele tipo de certeza vai projetar em nós, e as pessoas saberão que nós realmente sabemos o que falamos e também sabemos realmente o que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer. Olha para o número 1 aqui. Número 1 é a oração incisiva. A oração decisiva diante do sonho recuperado. Então, olha para Daniel 2, versículo 16. Versículo 16 diz que, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Versículo 17. Versículo 17, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ou seja, em versículo 18, aqui está dizendo que para que pedisse misericórdia ao Deus do céu, sobre o Deus do céu. Esse não foi por merecer, não foi a obra de suas mãos, o caráter da nossa vida e vida incomprometida que vivemos não pode nos qualificar e dizer, Senhor, você deve fazer isto para mim porque eu mereci isto pela vida que eu vivo. Não, é pela misericórdia de Deus. Então, ele desejava a misericórdia de Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, tá vendo? Com o resto dos sábios de Babilônia. E depois, versículo 19. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Vamos olhar para isso por 3 subtemas. Número 1, postura calma e destemido, desprezando o decreto. Número 2, comum-se com os amigos, com a devoção profunda. Número 3, oração confiante e fé diante de um decreto mortal. Olha para o número 1 aqui. Número 1 aqui, a postura calma.
e destemido, desprezando decreto declarado. Já lemos aqui em Daniel 2, 14 até 16. Vamos olhar para os Salmos. Vamos olhar para o Salmo 56, versículo 4. Salmo 56, 4, 56. Salmo 56, 4. Ele diz aí que em Deus louvarei. A sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Está vendo? Quando você tem medo, você esquece a promessa. Está vendo? O medo está à procura de uma coisa, vai ter uma mente duvidosa. Será que eu posso sentar? Será que eu posso não sentar? Será que eu posso ver ou não vou ver? Está vendo? Quando você tem medo, antes de falar com alguém, vai começar a tremer internamente. E quando você tem esta mente tremendo, não vai saber o que deve fazer no momento certo. Quando você está a planear ou comportar e quer fazer alguma coisa, aquele medo não vai permitir você ficar calmo e falar de uma forma convincente e falar e fazer o que tem que fazer para trazer resultado. Quando você coloca a tua mente em Deus, quando você coloca a tua mente no Senhor, Ele próprio, que te salvou, que te santificou. E você sabe que não há impedimento, não há muro, não há barreira entre você e Deus. Você pode vir confiantemente e dizer o que queres dizer. É por isso que o salmista diz: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, eu não temerei. Ok, olha para isso, olha para essa vontade, tomar decisão que é uma coisa na vontade, não é uma coisa que eu acho que não vou temer, eu penso que não vou tentar ter medo, mas talvez você tenha a vontade, eu não temerei. É isso que te dá confiança e ousadia em qualquer coisa que é chamado a fazer e em tudo que você tem de fazer. Ele fala no versículo 10, daquele mesmo capítulo, ele diz aí que em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. E no versículo 11, em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. No versículo 12, ele diz: os teus votos estão sobre mim. Os teus votos estão sobre mim. Oh Deus, eu te renderei ações de graça. 13, pois tu livraste a minha alma da morte. Está vendo? Ele diz: olha para Daniel. Daniel sabia que o decreto da morte estava ali. O decreto que vão matar todo mundo estava ali. Mas ele diz: isso não vai acontecer a mim. Isso não vai acontecer a ti. Eu disse que isso não vai acontecer a ti. Por quê? Porque ele disse aí que já libertaste a minha alma, marcaste os meus dias e me mostraste que assim que eu sair, eu vou ter uma vida longa. E isto não vai me matar. Ele ainda vai viver longo. Nabucodonosor como ele próprio. Nabucodonosor também vai viver como filho que teve o sucesso. Ele ainda vai viver no reino de Dário. Então ele tinha confiança. Qualquer decreto que fizeram, qualquer plano que estão a fazer, ele disse isto: e libertaste a minha alma da morte. Será que não liberará também os meus pés de tropeçar para andar diante de Deus na luz dos viventes? Então ele concluiu e diz: diz o quê? A sua vida ainda foi preservada, que ainda vai ter esta vida, e isto não foi o tempo para morrer. Versículo 13, e estamos a olhar agora em Hebreus 13, estamos a olhar versículo 6. Hebreus 13, versículo 6. Ele diz aí que nós viemos a este lado da cruz. Ele diz aí que depois da salvação, depois da cruz, depois do sacrifício, ele diz que assim, com confiança, usemos dizer, nós que somos crentes do Novo Testamento, podemos dizer com confiança
que o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Tá vendo? Eu não vou. Tá vendo? Tens que tomar a decisão que Deus está te vigiar, Deus está te observar, que Deus é o dito final na tua vida. Tens que tomar a decisão que a palavra de Deus é verdadeira e o plano do inimigo não vai fazer nada na vida do crente em nome de Jesus. Por que o amém está tão baixo hoje? Então, ele diz aí que não temerei o que possa me fazer, tá vendo? O que me possa fazer o homem. Viemos a subtópico número 2 agora, tá vendo? A postura comum com os amigos da devoção profunda. O Daniel vai falar de Sadraque, Mesaque e Abednego e eles vão se unir em oração. E assim que se unirem em oração, eles eram da mesma fé, da mesma convicção, da mesma consagração e também do mesmo estilo de vida. Tá vendo? Quando você diz que eu tenho um parceiro de oração, você está baixo e o teu parceiro está em cima. Não, tens que chegar ao mesmo nível. Tá vendo? Eu tenho um parceiro de oração, vamos orar por essa dificuldade. Você tem fé e eles têm medo. Tá vendo? O medo vai colocar a tua fé no nível deles. Eu tenho um parceiro da oração e o parceiro da oração talvez não é bem salvo. Eu não sei se ele está dentro do reino ou fora do reino. Nós não sabemos se ele está vencendo o pecado ou não. Se eu guardar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você quer ter um parceiro de oração que tem a mesma mente, mesma experiência, mesma fé, mesma percepção da palavra de Deus. Então, Daniel veio a Sadraque, Mesaque e Abednego e eles tiveram a mesma devoção profunda do que esses crentes superficiais. Então, viemos a Daniel 2:17. Ele diz aí que então Daniel foi para a sua casa e fez saber caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, seus amigos. Olha para isto, precisamos saber o que está acontecendo na comunidade. Essas pessoas, mesmo Daniel, não sabia que havia uma ameaça de morte. Nós devemos saber. Se nós não soubermos acerca do problema, como é que vamos orar? Se nós não sabermos acerca do desafio, como é que vamos nós próprios nos prontificar para enfrentar aquele desafio e resolver o problema? Mas ele fez conhecer isto a seus companheiros. Olha o versículo 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. É um segredo para toda a nação. O segredo para Nabucodonosor, porque ele não conseguiu descobrir o sonho, não podia contar o sonho, era segredo para todo mundo da nação. Até esse segredo apenas de Deus, e veio de Deus, e agora vamos pedir a Deus. Deus conhece todo o segredo, e esse segredo da vida de ti, e Nabucodonosor esqueceu, e por causa disso, ele está furioso, e por causa disso, ele quer matar toda a gente. Então, com teus filhos, por amor de nós, revela sonho para nós, para que nós não perecemos e com o povo em Babilônia, que são sábios de Babilônia, para que eles também não moram. Então, ele diz que para que pedisse misericórdia de Deus do céu acerca deste segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros, seus amigos, não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. E agora, assim que olhamos para Deuteronômio 32, versículo Deuteronômio 32, 30. Ele diz que quando nós nos unirmos em oração, com a mesma mente, com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma paixão, e por causa disto, quando nos unirmos para ter essa resposta do Senhor, ele diz, como pode ser que
só persiga 1.000, e 2, fizerem fugir 10.000, e se a sua rocha os não venderá, o Senhor os não entregará. Está vendo? O propósito unido, a oração unida, que pode colocar 1.000 a fugir, e 2, unidos juntos, podem colocar 10.000 a voar. Então, ele promete no Novo Testamento, em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Em verdade, vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Me dá um grande amém ali. Jesus disse, mesmo você como crente, sozinho, você próprio, qualquer coisa que ligares aqui na terra, isso significa amarrar aquele decreto de Nabucodonosor, pode amarrar aquela Nabucodonosor, a morte prematura, e Nabucodonosor diz que todos vocês vão morrer. Então, se for dizer não a isto, se você quer dizer não assim, como vai dizer não? Que Deus confirma isso no céu em nome de Jesus. Ele diz que qualquer coisa que eles ligarem na terra será ligado no céu, e qualquer coisa que ligares na terra será ligado também no céu. Versículo 9, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Está vendo? Muitas vezes nós não analisamos a promessa de Deus, muitas vezes nós não propriamente interpretamos a palavra de Deus. Ele diz que qualquer coisa, se 2 concordarem na terra e tocando acerca de qualquer coisa e pedirem, e será feito para que, por meu Pai que está nos céus. Amém. E será feito. Eu disse que será feito. Mesmo quando o fogo está queimando lá fora e a chuva está descendo lá fora, se você calmamente, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficar ali e ajuntarem a vossa fé e dizerem aquilo tem que parar, o que vai acontecer? Vai parar. O Senhor responde às nossas orações em nome de Jesus. Olha para o número 3 agora. Número 3, oração confiante da fé por baixo decreto mortal. A oração confiante que eles fizeram, eles não estão a dizer, oh Deus, se é a tua vontade, é a tua vontade que este povo não pereça. Eles não estão interessados na morte do ímpio, é a sua vontade. Esta é a tua vontade, que nós perecemos. Claro que não é vontade dele. Você não vai perecer por baixo da ira e a fúria e a frustração de Nabucodonosor. Se você vai morrer, vai ser o tempo de Deus, pelo propósito de Deus. Quando a tua mansão estiver pronta, então dizer a Deus, eu estou aí para uma acomodação melhor. Alguém me ajuda a gritar amém. Então, eles tiveram oração confiante. Olha para Daniel capítulo 2, 17. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu e sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Versículo 9. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Toda vez, o segredo, então, foi revelado a Daniel na noite de visão. Então, Daniel abençoou Deus do céu. E agora, para nós, o segredo que o rei está à procura, que as nossas famílias estão à procura,
que os nossos companheiros estão à procura. O segredo é que nós mesmos estamos à procura, nós estamos a examinar, estamos a dizer, Senhor, faça isso para mim, faça isso para mim. Então, a revelação vem para nós, se eu posso dizer, número 1, precisamos ser sinceros e ter uma certeza da nossa salvação. Não é dizer que eu estou salvo, não é que eles disseram uma vez salvo e salvo para sempre, não. Isto é doutrina do outro lado. Isto é uma coisa prática. E isto é uma coisa pessoal. Não há condenação no coração, porque você não está a andar na carne, está a andar sobre o Espírito. O Espírito do Senhor está testemunhando no teu coração. Não é alguém te poupando, te obrigando. Agora estás na igreja há muito tempo, estás salvo. Não. Este é o Espírito de Deus dando testemunho no teu coração que a graça de Deus veio para ti. E esta graça que apareceu para ti trouxe a salvação. E Ele te ensina para negar toda impiedade e concupiscência. E a graça de Deus está te ajudar para viver justa e sóbrio neste mundo presente. Então, com aquela confiança, você pode vir ao Senhor e dizer, Senhor, eu sou teu filho, e eu sei pela vida que eu vivo, eu sei pela fé que tenho, eu sei do testemunho do Espírito de Deus em mim. Eu sei pela vitória sobre o pecado que me deste, e agora você vai ao Senhor com confiança e ora, e o Senhor vai responder. Olha para Tiago, capítulo 1, vamos ler versículo 16. Ele diz, em Tiago 1, ele diz que com fé e nada, e Daniel, Sadraque, Meshach, assim que orar, nada mais via no seu coração. Que tal se Deus não responder? Que tal se nós pretendemos? Que tal isso, aquilo? Não havia assim no seu coração. Por quê? Porque é a oração da fé. E pensa com fé, não duvidando. Porque o que duvida é como onda do mar, levado pelo vento e onde quer que leve. A oração da fé. Então, olha para Marcos 11, 22. Marcos 2, 11, 22. Marcos 11, 22. Ele diz aí que Jesus respondeu, tem fé em Deus. Tem fé em Deus. O Deus que te ama tanto, Ele não quer que você pereça com gentios, com pagãos, com Babilônia. Tenha fé em Deus. Deus que prometeu, que invoca, e eu te responderei e te mostrarei grandes coisas poderosas que nunca conheceste. E esse Deus que me convidou para orar, e Ele me falou e que vai me responder, tenha fé em Deus. Olha o versículo 24. Versículo 24, ele diz, por isso vos digo. Então, tens que entender sempre quando você lê a promessa de Deus. Isso é que Deus está a dizer a mim. O Deus que não pode falhar. Isso é o que Deus está a me dizer. E quando você saber isto é o que o Senhor está a te dizer, você terá a tua resposta. A resposta profética. Ele diz que, por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E eu terei. E a igreja terá. O Senhor vai responder às nossas orações. Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. E será, no teu tempo será. E vai acontecer quando orares. Amém. E será que antes que clame, eu responderei. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o nosso desejo. Ele sabe a nossa petição. Até mesmo antes de nós abrir nossas bocas, ele diz que esse povo, antes de falar, eu vou responder. Enquanto estão eles ainda falando, eu ouvirei. Tá vendo? Enquanto eles ainda falar, ele vai ouvir. Agora, viemos
ao ponto número 2. Ponto número 2, o louvor. O louvor da revelação divina. Então, olha para Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel 2, versículo 20. Ele diz que falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele não fugiu, porque algumas pessoas que estão sempre apressadas. Ninguém respondeu essa oração antes e oramos ao Senhor, e o Senhor nos deu essa resposta. E Nabucodonosor está à espera impacientemente. Ele quer a resposta agora. Por que vamos ter a pressa? Ninguém mais tem este segredo. E isso é que Deus especialmente revelou com seu favor divino. Então, vamos dar glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Nós vamos gritar o seu louvor por causa daquilo que ele fez. Ele diz que, e Daniel respondeu, diz que bendito seja o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e força. Versículo 21. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Versículo 22, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. 23, ele diz, versículo 23, oh Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Vamos dividir por 3 partes. Número 1, o louvor perpétuo ao Senhor pela sua sabedoria e força. Número 2, louvor presente ao Senhor pela sua vontade e sobre espécie humana. Número 3, louvor pessoal a Deus pelos seus dons e sabedoria. Dons de sabedoria e poder. Número 1 é o louvor perpétuo ao Senhor. É todo o tempo, perpetuamente louvamos a Deus pela sua sabedoria e pela sua força. Em Daniel 2:20 diz aí que Daniel 2:20 diz aí que Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, de geração em geração, porque sabedoria e força é dele. Em 1 Reis 8:56. Essa é a razão pela qual precisamos louvar a Deus, e ele fez a promessa e cumpriu a promessa. Ele diz que bendito seja o Senhor, que deu o resto a seu povo Israel, segundo a sua promessa, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra, tá vendo? Ele diz que nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Porque Deus não falha, e ele cumpre a sua promessa, toda a promessa que ele deu. E aquilo que nós estamos a clamar agora, é aquilo que nós estamos a afirmar agora, ele está a cumprir isso também. Ele não desapontou o povo que veio diante de nós, ou antes de nós, nos dias presentes. Ele não desapontou e também não vai apontar a ninguém. Os que estão a vir, o povo da próxima geração, ele ainda vai lhes abençoar por causa disso. Depois também louvamos a Deus. Olha para o número 2 aqui. Número 2 é louvor presente a Deus pela sua vontade sobre a espécie humana. Tá vendo? Sobre a sua vontade, sobre a espécie humana. Daniel 2:21. Daniel 2:21. Ele diz: e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis,
Ele, está vendo? Todos os reis que reinaram, todos os reis que estão a reinar, os que reinaram no passado, mesmo Nabucodonosor, ele colocou lá. Mesmo Belshazzar, ele colocou aí. Mesmo até Dário, ele colocou aí. Sírio, ele colocou aí. Deus, ele que está no controle, ele que está a cargo, ele que está a controlar toda a espécie humana. É por isso que os filhos de Deus não são perplexos, os seus corações não estão a bater, as suas vidas não estão acima, abaixo, e eles não estão preocupados. Isso vai acontecer, quem vai estar lá? Quem vai estar lá? O homem de Deus escolhido sempre estará lá. Não se preocupa no teu coração. Não há ansiedade no teu coração. Isto está acontecendo agora, por causa disto, estão a dizer, por causa disto está acontecendo isto, então o povo está procurando, como é que vamos enviar nossos filhos na escola? Como é que vamos ter suficiente para comer? Se essa pessoa vir, como é que vamos praticar isto? Se isso aqui acontecer, Deus está no controle. No nosso país, aqui, Deus está no controle. Em todos os continentes, em todos os países, aqui em África, Deus está no controle. É por isso que você está calmo. Não vai na discussão daqueles que não conhecem a Deus. Não fica lá no canto da rua para discutir, conversar com pessoas que não conhecem que Deus está sobre tudo, sobre todo a espécie humana. E não começa a argumentar o que eu vou comer. Alguém traz, olha para isso, olha para aquilo, e no meio está acontecendo. Por que não goza a tua comida? Que deixa o resto na mão de Deus. E Deus fará o melhor para o nosso país. Por quê? Porque ele diz que ele muda o tempo e horas. E ele coloca reis e ele remove os reis, estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Olha para Jeremias 27, 5. Jeremias 27, estamos a ler versículo 5 de Jeremias 27, ele diz, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e dou aquele que me agrada em meus olhos. Está vendo? Ele diz que ele é que faz isso. Ele diz que eu criei a terra e todas as nações da terra e o teu país, o meu país, o nosso país, que ele criou tudo. E ele está dizendo que eu dou a quem me agrada. Então, nós não vamos ter nenhuma mente dizer, quem estará ali, quem estará ali. Quando ele vier, nós saberemos. Não é uma noite dormitória. Não há ansiedade. Não há discussão que vai nos abalar. Nós confiamos em Deus e nós vamos dar qualquer um que pareça certo a Ele e Ele fará. Vamos olhar para Salmos 35. Salmos 35, 6. Salmos 35, 6. Em Salmos 75, 6, ele diz, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. Versículo 7. Mas Deus é o juiz, a um e a outro exalta. Viemos para o número 3. Número 3 é louvor pessoal a Deus pelo seu dom de sabedoria e poder. Em Daniel capítulo 2, 22. Daniel 2, 22, ele diz aí que ele revela o profundo e o escondido. E o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força
e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel louvou o Senhor e os seus amigos também louvaram o Senhor com ele. Por quê? Porque Deus somente que revela o segredo e que dá sabedoria e força para qualquer um, ele revelou o segredo para eles. E quando chegar a tua vez para conhecer o segredo que os filósofos do mundo colocaram no mundo, os treinadores do mundo e os perseguidores do mundo não conseguiram revelar para ti. E você vai para Deus, tudo pertence a Ele. Sabedoria, força, segredo, tudo pertence a Ele e Ele vai revelar para ti. Não há segredo que vai perplexar a tua vida. Não há segredo que vai te dar imperfeição. Diz, eu estava dormindo à noite, estava aí na cama e não consigo dormir, porque há uma coisa que não sabe. Estava preocupado com uma coisa. Como é que vai afetar a minha vida e minha família? Esquece, descansa, que o Senhor vai revelar segredo para ti. Salmo 119, Salmos 119, versículo 164. 119, 164. Salmo 119, 164. Ele diz aí que 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Alguém diga amém. Olha para Mateus 11, lendo versículo 25. Mateus 11, lendo versículo 25. Ele diz aí que naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, que escondi e entendidos, e revelaste aos pequenos. Novos filhos nascidos em Cristo. Está vendo? A simplicidade de mente, Deus é o teu Pai agora, Ele tem todo o segredo na mente, na mão, e quando você lhe pede, Ele revela isto para ti, em nome de Jesus. Olha o versículo 26 e 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprova. 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele, tá vendo? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E eu oro que quando o teu tempo chegar, a tua vez chegar, não haverá embaraço de silêncio no céu, em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3 é apresentação dinâmica, sem nenhuma dúvida da reserva. Tá vendo? Quando você pensa que sabe alguma coisa, e agora você vem para a pessoa que teve um sonho originalmente, e você aparece diante dele, e você vem, ele olha para a tua cara, tá vendo? Ele ainda parece um pouco chateado. Então, Daniel, veja, será que pode me falar o sonho? Será que você sabe, com toda certeza, que tem segredo? Não. Se você não sabe quem é teu Deus, se você não sabe que o revelador do céu é teu Pai, então você vai tremer um pouco, mas não Daniel. Não há dúvida nem reserva. Tudo que ele ouviu, ele sabia que este é a verdade. Apresentação dinâmica sem nenhuma reserva de dúvida. Vamos ler para Daniel capítulo 2,
e tu lê versículo 24. Daniel, capítulo 2, 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, se a tua vida vai ser a fonte da preservação para outras pessoas. Esses poderiam morrer, aqueles poderiam morrer, a tua vida, a tua sabedoria, a tua visão, a tua paixão vai trazer vida para eles. Aqueles que estavam com medo da morte por causa da doença, outra medo da morte por causa do embaraçamento do diabo, outros medo da morte por causa do decreto contra a sua vida. E você, como crente, salvo, santificado e batizado no Espírito Santo, você pode vir e a tua vida vai se tornar uma preservação para pessoas que podiam morrer. É o ouro que o Senhor vai usar a tua vida. Ele diz que não destrói os homens de Babilônia. Introduz-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Estamos a dividir isso por 3 subtópicos. Número um é o Daniel destemido diante de um rei lutador chateado. Número 2, declaração fiel do reino destrutivo. Número 3, decreto firme do rei sábio. Olha, esse é o rei celestial. Então, número 1, estamos vendo? Daniel destemido diante do rei lutador e guerreiro. E voltamos para Daniel 2, 25, agora 25. Então Ariote depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: assim achei um homem. É o ouro que, quando o mundo estiver em confusão, quando o mundo estiver numa confusão, e quando as pessoas à tua volta estiverem perplexos, porque não têm solução do problema que eles enfrentam, é o ouro que eles vão te achar que você pode resolver e trazer a resposta. Quando procurarem de uma mulher, a mulher de Deus que pode fazer isso, é o ouro que eles vão te achar em nome de Jesus. Achei. Ele diz aí que achei um entre os filhos do cativeiro de Judá. Não se preocupa. É cativeiro de Judá, é alguém daquela tribo. Não se preocupa acerca disso. É o que você tem que vai trazer diante do rei. É o que você sabe que vai trazer diante do rei. Quem? De onde ele é? Será que ele é educado? Não se preocupa acerca disso. Porque é o que tens, é o que você sabe que vai te trazer diante do rei. Uma vez que você tem a solução para o problema da sua vida, de onde você vier seu título ou qualquer, isso não importa. Eu achei um homem do cativeiro de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Estamos lendo versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belchazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel, tem certeza que tem a solução para este problema? Está vendo? Um problema nacional. Se você tem certeza que tem solução para este problema, um problema que colocou em perplexo todo mundo, mesmo até eu esqueci. Será que tem certeza que és capaz de me dar a conhecer o sonho que eu tive? E a interpretação, versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir
ao rei. Olha 21 de Lucas. Lucas capítulo 21, 24. 21, 24 de Lucas. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. A Jerusalém será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Qual é a relação com isso? O que nós vamos aprender? O sonho é acerca do reino do mundo, acerca do reino mudando. Esse aqui vai vir, esse aqui vai vir, isso aqui vai vir, até que o tempo do gentio. Então, isso aqui mostra pelo tempo de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, império, imperador. Então, vem para que é um outro rei, agora que vai antes e depois o Império Grego vai levantar, vai cair até que o tempo dos romanos. E todos esses reinos, 4 deles, todo esse reino, um depois do outro, todo esse reino, eles se expandiram. Desde aquele momento, antes de Cristo vir, até que Cristo veio, até a segunda vinda do rei, a segunda vinda do Cristo, outros vão levantar, destruir todo esse reino. E as pedras vão se tornar uma montanha forte sobre todo o mundo. E Jesus será o rei do rei, o Senhor do Senhor. E o rei de todo o universo. Este é o sonho. E é assim que se expandiu tanto período, até ao tempo dos gentios se completa. Olha o versículo 26, 26, 26. Homens desmaiando de terror, por causa do medo, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Sim, Daniel veio sem nenhum medo, sem nenhuma timidez, sem nenhuma luta, sem nenhuma dúvida. Que tal se eu perder? Olha para Atos 18, 9. Atos 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales. O Senhor o enviou com a mensagem do Evangelho para o mundo gentil. E quando ele estava em Corinto, parecia que as coisas estavam mal, o Senhor assegurou: não tema. É a mesma coisa que o Senhor está a dizer para nós, que em qualquer lugar que Ele nos enviar, e qualquer coisa que Ele nos enviar para fazer, qualquer coisa que nós vimos, a visão, as coisas que até podem tormentar o coração da mulher ou do homem, o Senhor está dizendo: não tenha medo, eu estou te segurar, eu estou te enviar, e eu te disse para proclamar a palavra do Evangelho para as pessoas que estavam a encontrar. Não te acale, mas fale. Fale alto. Fale com todo o teu coração e não te cales. Versículo 10, diz aí que porque eu estou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Amém? Quando você sabe isto, você vai no teu escritório com confiança. Quando souberes isto, você vai viver na tua comunidade com confiança. Quando souberes isto, vais pregar o Evangelho sem medo, sem briga, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Por quê? Porque ele diz aí que eu tenho muito povo nesta cidade. Em versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha para o número 2 aqui. Número 2 aqui é a declaração fiel de um futuro destrutivo do reino. Ele agora vai nos falar acerca do reino da terra. Um ao outro, e a seguir até o final, até Cristo vir. E isto é acerca do reino do mundo, que vão sair do mal para o pior, e do pior para o pior, e do pior para o pior.
Ele fala em Daniel capítulo 2, lendo versículo 28. Daniel 2, versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Não tenha medo para declarar que o Senhor vê em qualquer lugar que estiver. Porque eu não tenho medo do evangelho, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, seja judeu, gentil. Não se envergonhe. E aqui está o Daniel, não se envergonhou. Ele diz, mas há um Deus nos céus, o qual revela segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O sonho não era apenas para os dias, o tempo ou o período que Nabucodonosor estava vivo, mas será para o fim dos dias. O teu sonho e as visões da sua cabeça na tua cama são estas. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram teus pensamentos ao que há de ser depois disto. O Daniel estava a revelar até os pensamentos que Nabucodonosor tinha antes do sonho chegar. Nabucodonosor estava a lembrar. Quando você está para dormir, você estava a pensar no teu coração. O que será depois de dormir? Como é que vai vir? Embora que todos os astrólogos mágicos vivam para sempre, eu e você sabemos que você vai morrer. Então, o pensamento vem na tua mente. O que vai acontecer. E o que revela segredo fez saber o que vai acontecer. Versículo 30 diz, e a mim me foi revelado esse segredo. Não porque seja ou haja em mim mais sabedoria do que em todo vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Essa é a razão pela qual a confiança que Daniel tinha, a declaração que Daniel fez timidamente, corajosamente, sem ter medo do Nabucodonosor ou de qualquer outro caldeu. Esse tipo de coragem que ele quer que nós tenhamos. Esse tipo de mente que ele quer que nós tenhamos. Quando ele nos envia para declarar o que vai acontecer com as pessoas e pessoas também no futuro. Jeremias 1, 7. Jeremias, capítulo 1, lendo versículo 7. Mas o Senhor me disse, a mim, Jeremias, e a ti também. O Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, irás. Em versículo 8, ele diz aí que não tema diante delas, porque estou a pensar que a face dele mostra a mente deles. A face dele reflete os pensamentos que ele tem. A face vai mostrar se eles estão pensando em pânico e se vão te ferir ou te ter. Tá vendo? Você vê isso na cara dele. Ele diz, não tenha medo. Não é para mostrar isso na cara dele. Então, Jeremias, não tenha medo deles, porque eu estou contigo para te livrar. Diz o Senhor, versículo 9, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse, meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificar e para plantar. Ele não quer que apenas sejamos tímidos, medrontos,
e lutando diante do povo que ele nos enviou. O Senhor nos ama e ele nos enviou uma mensagem do amor para salvar as suas almas, para libertá-los da morte eterna, para que não pereçam. E se você carrega esse tipo de mensagem maravilhosa, mensagem salvadora, e você ama as pessoas que estão a falar, então Deus te assegurou que Ele vai te enviar. Ele colocou a sua palavra na sua boca. Você não terá medo em nome de Jesus. Eu não terei medo em nome de Jesus. Vamos olhar para 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, lendo o versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apontarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Versículo 6. Mesmo até naquela situação, versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. O irmão, olha o que está acontecendo, Você lhes faz lembrar que Cristo está para vir. E toda pessoa que não é salvo, que ele viu, ele vai voltar e ser salvo. E a pessoa que é salvo e não está a viver uma vida santa, consagrada, consistente, e santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, encoraja-os, ora para eles e conselha-lhes para que qualquer desafio que está na sua vida não lhe vai fazer mostrar aquela vida consistente da fé cristã e salvação. Então, você arranca aquilo de fora da sua vida, eles guiar um novo arrependimento e restauração, e guiar para aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, deixa que eles vejam o poder de Deus que está a fortalecer, dando ousadia, coragem, dando isso que o Senhor está nos chamando. E nós fizemos isso sem nenhum medo. E fizemos isso sem nenhuma dúvida, qualquer coisa, de qualquer um. Ele diz que colocar os irmãos em lembrança dessas coisas. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele está dizendo no versículo 6, está dizendo que tem cuidado de ti mesmo. Não seja tímido, tenha cuidado de ti mesmo. Viva corajosamente, viva com convicção e viva sem se comprometer. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Olha para o número 3 aqui. Número 3. Agora estamos a olhar decreto confirmado do rei sábio. Estamos a falar de Deus. Deus é mais famoso, é mais alto, é eterno. Está vendo? Ele permanece lá. O céu e a terra passam. Quando os reis morrem, Deus troca, eles muda, coloca outra pessoa, mas Deus permanece lá. E, tá vendo? Quando um imperador, um homem, um rei poderoso é colocado de lado e outro vem, mas Deus continua o mesmo. Então, é o mesmo Deus no tempo de Faraó, é o mesmo Deus no tempo de Sírios, é o mesmo Deus ao tempo de Nabucodonosor, é o mesmo Deus no tempo de Herodes. Ele continua o mesmo Deus no trono. Eles vêm e vão. Eles vêm e perecem. Eles vêm e são destruídos. Eles vêm e são removidos. Mas Deus permanece o mesmo. Ele é o Deus sábio e ele tem o seu próprio decreto. E quando ele faz o seu próprio decreto, o decreto de Deus eterno vai permanecer. Vamos ler para Daniel 2, versículo 30. Daniel 2, versículo 30. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que
a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel 4:17. Em Daniel 4:17, ele diz aí que esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandato dos santos, e a fim de que aconteça, que conheçam os viventes que o Altíssimo, Deus no céu, tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Está vendo? Deus do céu, o Altíssimo, reina no reino dos homens e ele dá os reinos a quem ele quer e até aos mais baixos dos homens constitui sobre ele. Versículo 24. Versículo 24, ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei teu Senhor. Deus e aquele que reina. E qualquer pessoa que ele coloque lá, ele continua no reino, no controle, e ele tem decreto. Ele tem um decreto que vai além sobre o decreto de qualquer homem. Em Provérbios 8:29. Provérbios 8:29. Provérbios 8:29. Quando punha ao mar, esse é o Cristo falando, o Senhor, quando ele dá ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mandato, quando compunha os fundamentos da terra. No versículo 30, ele está dizendo, então eu estava com ele. E ele diz, e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Salmos 2:6. Salmos 2:6. Salmos 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Isso é o Senhor está dizendo. Ele tem o dito final sobre todos os reinos deste mundo. Ele diz que eu coloquei o meu rei, ungi o meu rei, esse é meu filho unigênito, sobre o monte de Sião. Versículo 7, recitarei o decreto. Ele tem o decreto final sobre qualquer vida, sobre qualquer sobre qualquer comunidade, sobre qualquer nação. Ele tem um decreto final sobre o reino deste mundo. Nabucodonosor não tinha o decreto final. Há um outro decreto, que é o decreto de Todo-Poderoso, que supera todo qualquer decreto da terra. Eu terei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8 diz que, Pedro, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Versículo 9, ele diz aí que tu os esmigalharás com a tua vara de ferro, foi dado ao Filho de Deus, e tu os dispersarás como um vaso de oleiro. Versículo 10, agora, após, reis, agora, sabe, vocês reis, vocês sabem agora, porque há um outro que é maior do que mais alto. É por isso que vocês sabem, reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra, servi ao Senhor com temor,
Está vendo? Está vendo? O medo busca o Senhor, vem buscar o Senhor, porque você perecer na condição da sua comunidade, mesmo que és rei, mesmo que é imperador, onde vai gastar a eternidade? Serve o Senhor, venha, arrependa-te, venha e busca o Senhor e tenha a salvação, e permanece e habita naquela graça de Deus em salvação. Ele diz que serve o Senhor com temor e regozijai. No versículo 12, ele diz que beijai o menino, beijai o filho, faça o seu amigo, deixa que todo muro de marcação, de divisão, seja removido. Deixe que o muro de marcação seja removido. Beijai o filho, deixa que ele seja teu amigo, porque ele te escolheu e ele te lavou o seu pecado e te fez nova criatura em Cristo. Beijai o menino, para que se não ir e pereças no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Você coloca a tua confiança nele, em Cristo, Filho de Deus, para ser o seu Salvador. Você coloca a tua confiança nele para que ele possa ser o seu santificador. Coloca a tua confiança nele para que ele possa te dar o poder. E aquele poder vai te fazer te afirmar e será testemunho para ele em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E a sua natureza vai vir em si. E porque a sua natureza vem em ti, você vai viver a vida que glorifica a Deus, a vida que, quando o tempo terminar aqui para você, para mim, para o mundo, no arrebatamento e ressurreição, você vai com o Senhor em nome de Jesus. Vamos levantar agora e falar com o Senhor em oração. Vamos agradecer o Senhor, falar de Deus em oração. Esquece todas as outras coisas à tua volta. Esquece qualquer coisa que seja, qualquer coisa ali, esqueça tudo e invoca o nome do Senhor. Aprendemos muito hoje e precisamos levar tudo isto a Deus em oração para que a sua força esteja em nós, o seu poder esteja em nós e a certeza e a força esteja em nós. Daniel, olha para Daniel, porque você não pode ser outro Daniel. Fala com o Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui. Ouvi acerca de Daniel inesquecível. Eu também quero viver a minha vida para que eu também, pela graça de Deus, pela força do Senhor e pela real salvação, possa ter e viver uma vida inesquecível. Começa com a salvação. Abra a tua boca e fala com o Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui. Aquela mesma mudança que deste em Daniel, aquela mesma transformação que deste em Daniel, e aquela mesma coragem que deste em Daniel, e aquela mesma convicção que deste em Daniel. Eu quero viver de tal maneira que a minha vida não tema nada aqui na terra, mesmo até Nabucodonosor, com a sua fúria, com seu fogo. Senhor, dá-me o coração que vai viver para ti. Inesquecível, em qualquer lugar que me encontrar, eu terei a verdade penetrado na minha vida, saturado na minha vida e dando-me, Senhor, para me afirmar na verdade. Diga ao Senhor, e diga-lhe: ó Senhor, eis-me aqui. Ora, uma oração decisiva entre você e Deus. Ó Senhor, eu quero ter aquele tipo de vida que é firme, destemido, focalizado, vivendo pela tua glória. Diga-lhe para que ele faça isso na tua vida. Para que a tua vida do teu vizinho, vida da tua comunidade, em qualquer lugar, em todo lugar, será uma vida inesquecível. Saberão que você é filho de Deus, saberão que você tem a graça de Deus em ti. Saberão que esta graça de Deus em ti, ensinando-te negar impiedade, negar toda concupiscência mundana e depois viver uma vida justa, piedosa, sóbria. Diga: Senhor, deixe que a luz do Evangelho brilhe na tua vida, para que toda palavra, toda coisa à tua volta saibam que você estiveste em Jesus Cristo.
és nova criatura em Cristo, todas as coisas velhas passaram. E eis que tudo se tornou novo. E você tem amigos, parceiros, deixa que o povo desta vida, possam ver essa preciosa fé. As pessoas que não são pretensiosas, que não são hipócritas, desde que sejam as pessoas que amam o Senhor como você ama o Senhor, que são cometidas ao Senhor como você é cometido ao Senhor, consagradas ao Senhor completamente, com todos os seus corações, almas e mente. Deixa que sejam essas pessoas que têm o mesmo entendimento, o mesmo cometimento que você tem com o Senhor. E assim que Daniel, ele próprio tomou a decisão e com pessoas da semelhança à fé. Onde estão os teus amigos? Uma pessoa que desaparece com facilidade, que desiste com facilidade, que não consegue suportar pequena perseguição, que não consegue suportar pequeno desafio, que não consegue suportar pequeno decreto e não conseguem ter a mesma fé que tens nas promessas de Deus e são todos amigos. Porque eu não digo Senhor, Senhor, ajuda-me para ter amigos que têm a mesma fé preciosa, amigos que vão se afirmar para onde também me afirmo, na promessa de Deus, amigos que têm mais do céu do que a terra na sua vida. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, diga ao Senhor, para que seja capaz de ter a fé comum para tomar decisão diante do Senhor e oras com confiança. Qualquer desafio, se dois concordarem, com confiança. Se há um problema comum que tenta resolver e orar com confiança. Confiança no Senhor. Eu sei que Deus responderá. E eu tenho uma confiança comum. A mesma confiança na promessa de Deus. Que enquanto ainda falando, eu responderei. E antes dele terminar, fazer a sua petição, eu darei a solução. Será que tens aquela mesma confiança contigo mesmo? E depois você se entrega com as pessoas que têm a mesma confiança, não é as pessoas que têm diferente doutrina, diferente interpretação, diferente estilo de vida, diferente estilo de vida comprometedora. Não. As pessoas que dizem não a este mundo. Aqui, onde eu me afirmo, eu vou me afirmar contigo. Ele se afirma contigo. Diga ao Senhor. E quando Deus responde às orações, você vem com louvor. Louvor. Tá vendo? Sempre louvar ao Senhor. Você nunca reclama, sussurrando, Senhor, por que me trouxe essa situação? Manhã, tarde, noite, para louvar ao Senhor. A resposta veio, louva o Senhor. Os muros de Jericó ainda estão de pé, louva ao Senhor. À noite, na cadeia, mas Paulo e Sila estavam a louvar à noite. E assim que houver louvor do Senhor na tua boca, perpetuamente, que vai te conceder a resposta milagrosa que você está a buscar. Tempo presente, louva o Senhor. Louva o Senhor. Lá no engarrafamento, sempre louva o Senhor. Em todas as coisas, em todo lugar, em qualquer situação. Quando as pessoas do mundo estão falando negativamente, por que isso, por que isso, por que isso, você tem a tua boca cheia de louvor do Senhor. Pessoal. Louvor pessoal. Louvor pessoal. Louvando o Senhor de uma forma pessoal. Tá vendo?
7 dias, 7 vezes no dia, eu louvo o Senhor a ti. Outras horas, lembra o Senhor. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Nabucodonosor não tirou o poder do mais altíssimo. Deus continua no controle. Louva-lhe por todo o tempo. E quando estiver perante o povo deste mundo, a ousadia, destemida, corajosa. Não pensa no homem mais do que a Deus. Pense em Deus. Medita em Deus. Deleita-te em Deus. Confia em Deus. Qualquer coisa que está acontecendo, se aquilo não é de Deus, em breve passará. Qualquer decreto dos homens terrenos, aquilo passará. É o decreto do Rei dos Reis, o decreto do Senhor dos Senhores, que se afirmará para sempre e sempre. Não tenha medo de qualquer situação causada pelo homem, plantado pelo homem, afetado pelo homem. Ele é homem, ele é apenas humano, mas o Rei dos Céus, que tem o decreto final. E aquele decreto final diz que você viverá. Aquele decreto final diz que ninguém colocará mão em ti para te ferir. Aquele decreto final, o decreto de Deus diz que viverás longa vida até terminar a chamada que Ele te deu. O decreto do primeiro, do mais altíssimo. Ele sabe o que precisas. Ele conhece a direção da tua vida, conhece a chamada da tua vida. E ele fez decreto. Pelo filho, o seu filho unigênito. E você é filho de Deus, filha de Deus. Ele fará o bem na tua vida. Pensa acerca disto. Medita nisto. Ele te ajudará. Ele viveu todos os dias de Nabucodonosor, até mesmo o dia da além de Nabucodonosor, e viverá todos os dias do Império Médio. Ele viveu, e em toda a sua vida não há medo, não há timidez, não há tremor, não há comprometer, mas a graça de Deus o preservou até que ele terminou o que Deus lhe chamou para fazer. Ele já foi. Você está aqui. O Senhor te ajudará. Amém. Em nome de Jesus, oramos. Será que eu posso dizer que o Senhor respondeu a tua oração? Que tudo que você tinha medo antes do teu coração, que estava a palpitar, o problema está resolvido. Os segredos que colocavam em perplexo, vai em casa, porque o Senhor vai revelar aquele segredo. A tua vida vai ser guiada diretamente, corajosamente, longa, confiantemente.
Você não é cruel a ninguém. E ninguém também vai ser rude e cruel a ti em nome de Jesus. Levanta tuas mãos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por aquilo que fizeste pelo Daniel em particular, pelo Sadraque, Mesaque e Abednego, e por aquele rei. Ele veio ao rei e o rei colocou toda a sua ameaça que vai matar todo o pessoal. Mas, Senhor, oramos que vai usar teus filhos, tuas filhas no serviço hoje aqui, em todas as nações, em todos os países, em todo o mundo. Usa, faça algo especial para cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Todo decreto maldoso que outras pessoas, outros reis, presidentes ou líderes do mundo que estão a trazer, que vai destruir, que vai ferir a vida das pessoas, Senhor, usa teus filhos aqui, usa tuas filhas aqui, usa teus filhos em todo lugar e as tuas filhas em todo lugar, traga-os numa posição que eles vão destruir todo decreto maldoso em nome de Jesus. Agora, Senhor, viemos conhecer algumas novas revelações. E agora, Senhor, que temos essa revelação que não tínhamos no passado, acerca da nossa vida pessoal, acerca da tua igreja e acerca dos crentes em todo lugar, Senhor, poupa a nossa vida, prolonga a nossa vida, para que tudo quanto estamos a saber agora, vamos fazer uso dele propositadamente na nossa comunidade, em todo lugar, em nome de Jesus. Desde que o gozo do Senhor seja a força do teu povo. Desde que o conhecimento do Todo-Poderoso fortaleça-nos de dentro, em nome de Jesus. Senhor, conheça-nos e nós nos conhecemos nós mesmos no passado. Éramos tímidos, éramos medrosos, éramos duvidosos, éramos ansiosos, mas agora, a partir de agora, desde que o poder de Deus nos faça forte, a força do Senhor nos dê energia em nome de Jesus. E, Senhor, não mais medo. Não mais medo do diabo. Não mais medo do espírito mau. Não mais medo de qualquer homem. Não mais medo de qualquer mulher. Não mais medo de qualquer decreto do homem na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, fortalece o teu povo. Energia o teu povo. Empodera o teu povo. E ajuda-nos, Senhor, a ter nossos olhos para que olhemos direito adiante e nada vai nos desviar em nome de Jesus. Poder para cada um. Força para cada um. Visão para cada um. Estabilidade de vida para cada um. E, Senhor, pelos seus dons especiais, vida longa para cada um. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos.